Oramos por ele agora, oramos por ela agora, oramos pelos pastores, oramos por cada denominação, oramos, Senhor, em nome de Jesus, e pedimos, Senhor, a tua providência para aqueles que estão desempregados, para aqueles que estão, Senhor, passando dificuldades em suas vidas financeiras, para aqueles que estão embaraçados. Tu és o Deus, Senhor, Jeová Jirê, tu és o Deus que pode operar. Nós cremos nisso, ó Pai, e declaramos isso em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Vamos em pé ainda receber o Bispo Wesley. Uma salva de palmas também para o Otávio e para a Fabíola. Deus abençoe. Toda honra e toda glória ao nosso Deus. Amém? Que alegria rever os irmãos, que alegria voltar a ministrar essa palavra no altar. Pedir para o Espírito Santo derramar um pouquinho de óleo, porque eu estou meio enferrujado de altar. Estou ministrando só no face-to-face, no trabalho. Mas eu creio que Deus tem uma palavra aos nossos corações, ao qual Ele já ministrou no meu coração pela manhã, quando eu me levantei. Eu quero te convidar, você que trouxe Bíblia, abrir a sua Bíblia na Carta aos Hebreus. Carta aos Hebreus, no capítulo de número 10. Deus abençoe os obreiros dessa casa, o carinho, amém? Muito bom estar de volta e ministrar a palavra, muito bom estar aqui cultuando a Deus. Já são 4 meses? 4 meses, meu Deus, o tempo voa. 4 meses em São Bernardo a trabalho. Quem achou, diga amém. Como você achou se eu não falei qual é o versículo? Achou o livro, né? Carta aos Hebreus, capítulo 10, do versículo 19 ao 25. Vamos ler até o 25, mas aquilo que Deus ministrou ao meu coração é 19, 20 e 21, amém? Carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 19 ao 25. Eu vou naquela tradução para que nós possamos acompanhar, amém? Deixa Deus te usar aí, varão. Você tange daí que eu profetizo daqui, amém? Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com um verdadeiro coração, e inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência, e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E consideremos-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando, exortando e incentivando uns aos outros, e tanto mais, quanto vedes que vai se aproximando aquele dia. Diga glória a Deus. Pode se assentar glorificando a esse Deus maravilhoso. Quando nós lemos a carta aos Hebreus, e eu nem quero entrar naquele debate, se foi Paulo, se foi Apolo, se foi Lucas. Um diz que foi Paulo, outro diz que foi Apolo, Lutero diz que foi Apolo que escreveu, outros dizem que foi Lucas. Não quero entrar nesse detalhe de quem escreveu a carta aos Hebreus, mas eu gostaria de discorrer algumas coisas que o Espírito Santo ministrou ao meu coração. Nesta manhã, enquanto eu estava no campo com os meus filhos, lendo um pouquinho, o Espírito Santo começou a ministrar algumas coisas para que eu possa passar à igreja. Eu já tinha no meu coração que eu achei que o apóstolo ia me colocar na fogueira, né? Então eu já me preparei. Quando nós lemos a carta aos Hebreus, nós precisamos entender algumas coisinhas. Irmão, se sentir no coração para não entrar o vento na costa dos irmãos, pode encostar a porta aí, tá bom? Entra por cima, mas
a porta aí se quiser fechar para deixar mais quente. Quando nós lemos a carta aos Hebreus, nós precisamos entender que esta carta foi escrita aos judeus que estavam dispersos na região. Essa carta foi escrita para alguns judeus que haviam se convertido a Cristo, aceitado a Cristo. Alguns judeus que haviam reconhecido Cristo como Salvador, mas que por causa das perseguições, por causa das lutas, por causa dos levantes que existiram na época, eles estavam tendendo no seu coração a retroceder. Eles estavam pendendo no seu coração a voltar atrás. Alguns judeus que haviam se convertido a Cristo estavam vivendo no meio daqueles que ainda não haviam se convertido. Haviam judeus que aceitaram a Jesus Cristo e outros que não. Esses que não reconheciam a Jesus como Salvador, perseguiam, porque eles tinham influência política, influência no comércio, influência na cidade. E por causa dessa influência, eles perseguiam aqueles que haviam se convertido a Cristo. E essa carta foi escrita exatamente por isso, para incentivar esses que estavam pensando em voltar atrás, em abandonar o caminho, a servir a esse Jesus Cristo. Quando nós lemos a carta ao Hebreu, é algo lindo. Se nós pudéssemos dar um título, como dizem aqueles que conhecem muito mais do que nós, esse daí seria o 5º evangelho. Porque se os evangelhos falam das obras de Jesus Cristo, este fala daquilo que ele continua fazendo. Se os evangelhos falam daquilo que ele fez, a carta aos Hebreus fala daquilo que ele continua fazendo na nossa vida. A carta aos Hebreus, ela é a revelação que Deus deu ao escritor para mostrar a supremacia, a superioridade de Cristo de todas as velhas alianças do Antigo Testamento. Do capítulo 1 ao capítulo 10, o escritor vai didaticamente mostrando que Jesus é superior ao tabernáculo, porque o tabernáculo era a sombra daquilo que era representado no céu, o próprio Jesus. A porta do tabernáculo, Jesus diz, eu sou a porta. O altar do sacrifício, ele diz, eu sou o sacrifício vivo. A mesa dos pães, ele diz, eu sou o pão vivo que desceu do céu. O altar da adoração, ele é o bom perfume de Cristo o bom perfume de Deus na nossa vida. Já não temos mais o véu, porque a palavra diz que o véu se rasgou a sua própria carne. O escritor aos Hebreus, do capítulo 1 ao 10, mostra que Jesus é superior ao tabernáculo. Jesus é superior a Moisés. Jesus é superior a Arão, o primeiro sacerdote. Jesus é superior ao sacrifício, que era feito anualmente. Todos os anos eles subiam, uma vez por ano, para sacrificar. O escritor aos Hebreus diz, ele fez uma vez só, para todo o sempre. Quando eu olho para o capítulo 10, do capítulo 1 ao 10, ele nos mostra aquilo que Jesus Cristo é para mim e para a sua vida. E do capítulo 11 ao 13, ele aplica aos nossos corações. Eu quero nesta noite te convidar a abrir o seu coração. Abra mesmo o seu coração. Porque se o Espírito Santo ministrar o que ele ministrou ao meu coração nesta manhã, você vai chorar como eu chorei naquele campo. Se você abrir o seu coração e se esquecer de tudo, e deixar ele ministrar no seu coração aquilo que ele quer ministrar nessa noite, ele vai acender essa chama no teu coração novamente. Quando eu olho para aquilo que o escritor diz no capítulo 10 e no versículo 19, ele diz assim, tendo, pois, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus. Quando ele está dizendo ousadia, ele está dizendo, não mais como antes, não com timidez, não com medo, não com preocupação. Antes, uma vez por ano eles subiam e só o sumo sacerdote poderia entrar no Santo dos Santos na presença de Deus.
Todo o povo ficava do lado de fora, esperando uma resposta, esperando algo da parte de Deus. O escritor está nos dizendo agora, não mais desta forma, não mais uma vez por ano, não mais só uma pessoa, mas agora por causa de Jesus Cristo, você tem acesso livre ao Santo dos Santos. E Ele está dizendo, não entre com timidez, não entre com medo, não entre com vergonha, mas entre com ousadia, porque o véu não está mais fechado, o véu está aberto. Se você for agora, Paulo diz, e João diz, que lá no céu há uma porta aberta, porque quando Jesus morreu na cruz do Calvário, Ele entregou a sua vida. Ele está dizendo, não mais uma vez por ano, não mais sacrifício de sangue e sujeira, não mais nada disso, acabou. Agora eu paguei o preço, o véu foi rasgado. E Lucas escreve assim, quando ele deu o suspiro e disse, Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito, a palavra diz que quando ele morreu, o véu se rasgou de cima a baixo, as pedras se fenderam, os túmulos se abriram, os mortos ressuscitaram e saíram andando pelo meio da cidade. Ei, o véu está aberto, você não precisa de intercessor, entra no Santo dos Santos, na presença desse Deus. Você não precisa de intercessor. Jesus disse assim, eu paguei o preço pela sua vida, o sangue foi derramado, o sangue de Jesus te purifica de todo o pecado. Nos falta ousadia. O escritor está dizendo, ei, entre com ousadia no Santo dos Santos. Meu irmão, talvez você não tenha entendido. Quem já experimentou a glória de Deus uma vez, não consegue viver sem ela na vida dele. Eu oro a Deus e Deus sabe como eu tenho orado, para que muitos jovens aqui experimentem uma porção dessa glória. Eu não sei se você já foi tocado. Eu não sei se você já foi impactado na madrugada, de você ficar paralisado na sua cama, sentindo um gozo na sua vida, sem saber o que está acontecendo, as lágrimas correm, a presença é forte, você diz, Deus para, porque senão eu vou morrer. Talvez você não tenha sentido isso ainda, eu estou dizendo do Santo dos Santos, a glória de Deus vai invadir a sua vida, você será marcado e a tua vida não será mais a mesma. Como eu oro para que todos tenham essa experiência, porque depois que você é tocado por essa glória, você não quer mais nada. Meu irmão, nós cantamos aqui, caia fogo do céu, queima esse altar. Nós cantamos aqui, no Santo dos Santos, é onde eu quero estar. Meu irmão, se nós estivéssemos no Santo dos Santos, se Deus derramasse só o véu dele aqui, só a orla da veste deles aqui, nós não estaríamos pulando, nós estaríamos prostrados. E eu não falo isso com arrogância, eu falo porque eu creio, eu desejo que Deus venha impactar e bagunçar toda a nossa agenda. Eu oro para que Deus faça uma bagunça na nossa agenda. 2 louvores, 3 louvores, oração, oferta, culto, palavra, vamos embora para casa, ligar a TV, dormir, trabalhar no outro dia. Eu oro para que Deus faça uma bagunça na nossa agenda, para que quando nós entrarmos aqui, a glória de Deus seja tão poderosa, que o apóstolo não precisa nem falar nada, que o louvor não precisa falar nada, nós já estaremos quebrantados, derramados, entregues na presença dEle. Quando ele diz que nós temos acesso livre, ele está dizendo qualquer um que desejar e crer e acreditar, tenha a ousadia de entrar, porque a porta está aberta, o véu foi rasgado, e se você entrar lá, você vai sair como Jacó. Você pode entrar como o velho homem, mas você vai sair como uma nova criatura. Não serás mais Jacó, mas Israel de Deus. Meu irmão, analisa comigo agora. Talvez tenha alguém aqui que já fez luta ou faça luta,
ou assista a luta. Jacó lutou com Deus e contra os homens. Prevaleceu contra os homens, não contra Deus. Mas qualquer um que tem uma noção mínima de luta, quando você agarra alguém numa luta, meu irmão, é porque você foi pro clinch. E quem vai pro clinch está perdendo. Jacó viu que não estava mais aguentando. Quando Jacó entrou naquele local para falar com Deus, ele percebeu que não aguentava mais. Ele precisava de algo na vida dele. Ele precisava de uma mudança. Ele sabia que tudo aquilo que ele tinha não era suficiente. Então ele entrou determinado a encontrar algo da parte de Deus. E quando ele viu que não tinha mais forças, ele se agarrou em Deus. Ele diz: Deus, me abençoa, porque se o Senhor não me abençoar, eu não te largo. Deus, me toca com a tua presença, porque se o Senhor não tocar com a tua presença, eu não te deixarei ir. Eu não te deixarei sair. Ei, eu li na palavra do Senhor e saltou aos meus olhos. Lucas diz por 2 vezes que quando Jesus está ensinando, ele diz assim: ei, existia um juiz iníquo, e ele era ruim, não temia a Deus. Mas existia uma viúva que precisava que ele batesse o martelo pela sua causa. E ela insistia, e ele não fazia nada, até que um dia, de tanto ela insistir, o juiz que não temia a Deus abençoou ela. E Jesus diz assim: quanto mais Deus pode fazer pela sua vida. E ele diz novamente: havia um homem que recebeu visitas na sua casa. E ao receber essas visitas de madrugada, ele não tinha o que dar a comer. E ele bateu na porta do seu amigo, o seu amigo dormindo. Disse: não me incomodes, porque toda a minha casa está dormindo. E de tanto insistir, o amigo levantou e deu tudo aquilo que ele precisava. E Jesus disse: se vocês, sendo maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quem dirá Deus que está nos céus? Sabe que Jesus estava nos ensinando? Não adianta só pedir, às vezes você tem que insistir. Tiago diz na palavra que nós pedimos e não recebemos porque pedimos mal. Meu irmão, os dias são maus. Os dias vão se findando. E eu tenho percebido que Deus está querendo fazer algo nesta geração. E às vezes nós nos colocamos como Elias, dizendo: ah, Senhor, aonde estão os teus profetas? Só sobrou eu. Aí Jesus diz assim: ei, acorda para a vida. Tem você e mais 7.000 que ainda não se dobraram. Tem você e mais 7.000 que desejam mais. Tem você e mais 7.000 que não querem só essa terra, desejam muito mais, querem ir além. Querem passar, talvez você tenha se acomodado. Talvez alguma coisa tenha acontecido na sua vida. Talvez as lutas, as tribulações tenham te parado. O véu está aberto, ele está dizendo: você tem acesso ao Santo dos... E nós estamos parados lá no átrio. Deus está dizendo: o Santo dos Santos é acesso livre. E nós paramos no portico, nos acomodando. E Deus está dizendo assim: eu não posso confiar as coisas do céu para crianças. Eu não posso entregar os meus tesouros para aqueles que começam e param. Não se trata de salvação, porque para ser salvo você tem que crer. Eu estou dizendo de uma revelação maior. Eu estou dizendo de uma intimidade maior. Eu estou dizendo de uma comunhão maior. Eu estou dizendo de algo que te toca e você sente um desespero a ponto de você não saber o que fazer, sair na rua dizendo: eu preciso de mais de Deus, eu quero mais de Deus, eu anseio mais de Deus. Talvez você ainda não foi tocado com esta fome de Deus, mas eu quero profetizar: Deus vai gerar uma sede no teu coração, Deus vai te gerar uma sede na tua alma, no teu espírito. Vai haver fome dentro de você, e essa fome não é de pão dessa terra, essa fome é do pão do céu.
céu, aquele que pode te saciar. Ei, eu estou profetizando, se houverem corações desejosos, Deus vai bagunçar a tua vida, vai bagunçar a tua agenda, vai te encher do Espírito Santo. Ele é aquele que diz na sua palavra, que faz dos seus anjos ventos e dos seus ministros labareda de fogo. Deus te chamou para arder nessa terra, Deus te chamou para queimar nessa terra, Deus te chamou para andar como uma tocha, para iluminar aquele que está em trevas. Ei, receba nessa noite, a chama vai arder no teu coração, o fogo vai voltar a queimar, Deus vai te chacoalhar, e você não vai ficar do lado de fora, você vai entrar no Santo dos Santos, e você será marcado pela glória de Deus na sua... Quantos creem nisso nessa noite? Eu estou pregando para aqueles que querem mais de Deus, eu estou pregando para aqueles que anseiam mais, eu não estou pregando para aqueles que vieram buscar uma bênção nesse altar, eu estou pregando para aqueles que vieram buscar a presença do Deus que pode mudar a tua vida. Oh, aleluia! Oh, remanturiana labacai. Oh, glória! Oh, rebassuriana labacheia. Pelo sangue de Jesus. O sangue tem poder. O sangue é poderoso para nos purificar. Oh, aleluia, talvez você não tenha entendido ainda, o sangue de Jesus tem poder na sua vida, na sua família, no seu... O sangue ainda liberta, o sangue ainda perdoa, o sangue ainda redime, os demônios ainda batem retirada diante do sangue de Jesus Cristo. Há sangue de Jesus sobre a sua vida, enche este peito, alegra este coração, o sangue de Jesus tem poder para te libertar, ele ainda liberta do vício. Ei, talvez você não consiga ir, mas lança uma palavra, o sangue de Jesus tem poder. Oh, glória! Nós queremos pregar tanta coisa. O sangue de Jesus tem poder para mudar a tua vida. Oh, aleluia! Oh, quando ele diz que o nome dele tem poder, não é conversa fiada. Diante do nome de Jesus, o inferno treme, os demônios batem em retirada. Se você disser em nome de Jesus, saia, eles vão ter que sair, porque o nome de Jesus tem poder. Oh, glória! Oh, aleluia! Oh, como eu amo esse Jesus! Oh, presença gloriosa. Oh, aleluia, Jesus. Pelo novo e vivo caminho. Não mais um caminho repetitivo ao qual eles subiam todos os anos. Todos os anos eles subiam para adorar. Um caminho ao qual eles já conheciam. E a única forma de eles receberem uma palavra da parte de Deus era se eles fossem até Jerusalém. Aí Jesus está dizendo, não mais. O caminho que eu tenho é novo. O caminho que eu tenho é o caminho que ninguém passou ainda. Oh, você não precisa mais ir até Jerusalém. Você não precisa mais de sacerdote. Entra no lugar secreto. O caminho é novo. Se for no ônibus, é no ônibus. O Santo dos Santos se torna no ônibus. Se você for no banheiro da tua empresa, o Santo dos Santos é no banheiro da tua empresa. Se você estiver na sua casa, o teu quarto é o Santo dos Santos. Não mais em Jerusalém, mas aonde você estiver, você tem acesso ao Santo dos Santos. Recebe esta palavra nesta noite. Oh, adore, 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 adore. Oh, aleluia. Nemanto rebassúria. Ei, Natan, na onde a gente estiver,
Se o Espírito Santo tocar na gente, a rua vira Santo dos Santos. Dentro do carro, apóstolo, como já muitas vezes, pela manhã adorando, se torna o Santo dos Santos. No trabalho, às vezes sozinho, se torna o Santo dos Santos, porque ninguém está vendo, mas Ele está vendo. Oh, glória, eu estou querendo te apresentar. Talvez tenham pessoas aqui que saibam mais de Deus do que eu. Talvez tenham pessoas aqui, se for colocado em um concurso, podem ganhar esse concurso de tanto que sabem de Deus. Mas eu não estou falando tanto que você sabe de Deus, eu estou falando de intimidade com Ele. Não é o quanto você sabe dEle, mas é o quanto você está na presença dEle. Porque se você estiver na presença dEle, todos saberão. Quando você estiver na presença dEle, todos saberão. Porque quando Moisés entrou na presença dEle, ele teve que descer com um véu no rosto, porque a face dEle resplandecia de glória. Quando todos estão na presença de Deus, nós não pulamos, nós nos quebrantamos de joelho. Porque quando João viu aquele Cristo glorificado, ele caiu prostrado. Quando Daniel viu o Cristo glorificado, ele caiu prostrado. Sabe por quê? Porque a presença de Deus nos quebranta. Quando você tiver um encontro com Deus verdadeiro, a tua vida será transformada. A fome no teu coração vai arder de manhã, você vai levantar pela manhã, você não vai pedir nada, vai falar: Deus, eu só quero a tua presença. À tarde você vai dizer: Deus, eu só quero a tua presença. Na hora de dormir você vai dizer: Deus, eu só quero a tua presença. Eu estou dizendo não sobre salvação, mas sobre aqueles que querem entrar numa intimidade com Deus a ponto de andar nessa terra e todos saberem que você foi marcado pela presença de Deus. Oh, aleluia! E o escritor aos Hebreus ainda dá uma dura de levinho, porque Paulo, ele diz em 2 Coríntios no capítulo 3, ele está dizendo assim, ó: se a glória do passado foi maravilhosa, se a glória da velha aliança foi algo lindo, quem dirá esta da nova aliança? Porque Moisés cobriu o rosto, porque a glória dele acabava. Entenda isso nesta noite e a sua vida será transformada. Moisés via a face de Deus. Quando ele descia, ele cobria o rosto, porque a glória ia acabando, saindo. A glória era transitória. E ele cobria o rosto para ninguém ver que a glória havia acabado. E a glória só voltaria para a vida dele quando ele voltasse na presença de Deus. Paulo está dizendo: não mais. Não como Moisés, que a glória acabava. Mas agora, por causa de Jesus Cristo, Santo dos Santos está aberto. E nós somos como um reflexo da glória de Deus. Não uma glória transitória, mas uma glória permanente. Não algo que se acaba na nossa vida, mas algo que permanece, porque enquanto nós estivermos na presença de Deus, a glória dele vai raiar na nossa vida. Enquanto você estiver no Santo dos Santos, a sua vida será de: ei, eu não sou bonito, você não é a última bolacha do pacote. O que chama a atenção na sua vida, o que chama a atenção da sua vida é a glória de Deus. Você pode não ter uma faculdade, você pode não ter uma casa abençoada, você pode estar passando por dificuldade, mas há pessoas que queriam ter o que você tem na sua vida, porque o que você tem é insubstituível. A glória de Deus é tudo o que nós precisamos nessa terra. Meu irmão, Deus sabe como eu luto com Ele, dizendo: Deus, não me dá nada, eu só quero a tua presença. E eu tenho lutado com Deus nesses últimos tempos. Eu estou dizendo: Deus, eu não estou satisfeito, eu quero mais da tua glória na minha vida. Eu tenho lutado com Deus, eu disse: Deus, se é para insistir, então eu vou encher o Senhor até que o Senhor me dê mais.
Eu vou fazer aquilo que Jesus falou, tem que insistir. Então eu acordo de manhã como um doido, dizendo: Deus, eu quero o Espírito Santo. Deus, eu quero o Espírito Santo. Deus, eu quero o Espírito Santo. Eu estou fazendo isso até que Deus me conceda não só a presença, mas eu quero ter aquilo que Paulo teve, eu quero ter aquilo que João teve, eu quero andar na presença dele, eu quero fazer a diferença nessa terra. Eu quero que alguém entenda que existem pessoas ao quais Deus chamou, que são caçadores da presença de Deus. Enquanto não encontrarem Deus, não param. Enquanto não tiverem um encontro real com Deus, não vão parar. Ei, eu sei que Deus vai te abençoar, vai abençoar a tua casa, a tua família, mas não é disso que eu estou falando nessa noite. Eu estou falando com aqueles que querem mais, que não estão contentes e não sabem o que está acontecendo. Há uma insatisfação dentro de você. Há algo que não é preenchido e você não sabe o que é. É disso que eu estou falando nessa noite. Você tem família, você tem emprego, você tem uma casa, um casamento, mas você tem uma insatisfação, parece que falta algo. Deus está te chamando nesta geração para ser um caçador da presença dEle. Não seja tímido. Se Jesus morreu na cruz do Calvário por você, Natan, ele não morreu por você porque você é estiloso, Fashion Week. Longe disso. Ele não morreu por você porque ele viu algo bom em você. Ele morreu por você porque ele sabia que nós já estávamos condenados. Já não bastasse a salvação, ele ainda nos concedeu o direito de estar diante da face dele. E nós estamos trocando isso por qualquer outra coisa. Nós temos acesso ao Santo dos Santos e não usufruímos disso. É muito mais fácil chegar aqui no apóstolo e dizer: apóstolo, ora por mim. Apóstolo, me abençoe, e ele vai te abençoar. Mas Jesus está dizendo nessa noite: eu te dei acesso irrestrito. Se você chegar de manhã, a porta está aberta. Se você for à tarde, a porta está aberta. Se você chegar de noite, a porta está aberta. Se você for de madrugada, a porta está aberta. E ela só será fechada quando Jesus voltar para buscar a sua igreja. Então entra na presença dele de forma com ousadia. Oh, a porta está aberta pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu. E apóstolo, é lindo que a Bíblia ela dá os detalhes. O véu não foi rasgado de baixo para cima. Talvez você não saiba, mas no Antigo Testamento, se você ler lá Êxodo, Números, Levíticos, você vai ver que o véu era pesado. O tamanho era o peso que bois tinham que puxá-los dos dois lados. Oh, glória! É como se fosse abrir aquela porta. Vamos colocar assim. E a Bíblia nos dá esse relato minucioso. Lucas, Marcos e Mateus dizem isso. Quando ele morreu, quando ele entregou, porque a morte veio. Olha que coisa linda, evangelista Daniel. A morte veio bem mansinha. Eu vou tragar ele. Eu vou acabar com ele. Ela foi chegando lá no Calvário. E quando ela foi chegando para tragar ele, ele disse: comigo não. Pai, em tua mão eu entrego o meu espírito. E é por isso que Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 15: ó morte, aonde está a tua vitória? Ó inferno, aonde estão os teus agrilhões? O agrilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos deu a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele venceu a morte, ele venceu o inferno. Eles já estão condenados. Ei, o sangue de Jesus é sobre a sua vida. Oh, aleluia. A morte chegou bem mansinha, mas não o alcançou. E quando ele morreu, o escritor diz: assim como a carne dele foi rasgada, imediatamente após a sua morte, o véu se rasgou não de baixo para cima, mas de cima para...
Não, você não pegou. O véu não se rasgou de baixo para cima, mas de cima para... Vem aqui, Natan, vem para cá, meu lindo. Entenda isso agora, que o Espírito Santo aplicou ao meu coração. Uma vez ao ano, eles conseguiam se achegar a Deus para pedir perdão pelos seus pecados. E a Bíblia diz que aquele sacrifício tinha prazo de validade. Deus disse, não está bom. Uma vez ao ano. Não é isso que eu quero para os meus filhos. Não mais uma vez ao ano. Jesus desceu, pagou o preço, morreu. E quando ele morreu, imagine comigo agora. Antes da fundação do mundo, o cordeiro já havia sido oferecido como oferta pela minha e pela sua vida. Quando Jesus morre, eu penso comigo, porque atrás do Santo dos Santos, o que tinha? A glória de Deus. Atrás do Santo dos Santos havia uma arca, aonde Deus descia sobre a tampa, onde era derramado o sangue do sacrifício. E a glória de Deus, uma fagulha dela, ficava entre os querubins. Uma vez ao ano. Ele está dizendo, não. Quando Jesus morreu, o véu que separava o lugar santo do Santíssimo se rasgou. É como se Deus estivesse lá atrás. E ele disse, acabou. E ele pega, chegou a hora de receber os meus filhos. E é como se ele tivesse rasgado o véu de cima para baixo, dizendo, entrai, filho meu. Entrai. Não é você que esperou por esse dia, foi eu que esperei. E é por isso que nós podemos imaginar que o véu não foi rasgado de baixo para cima, mas de cima para baixo, como se o próprio Deus tivesse rasgado o véu, dizendo, eu te quero na minha presença, eu te quero diante da minha face, eu te quero junto contigo, filho meu, tu não estarás mais sozinho, eis que eu envio o meu Espírito sobre a tua vida, e ele habitará dentro de você e através de você. Aonde você for, faça como Jesus, vá no Espírito, pregue no Espírito, ore no Espírito, louve no Espírito, faça no Espírito, profetize no Espírito, abençoe a sua família no Espírito, abençoe o seu trabalho no Espírito. Ei, o Espírito Santo está sobre a sua vida, ele não está retido lá. Deus derramou do Espírito Santo sobre a sua vida, o véu foi rasgado. Receba nesta noite a presença do Espírito Santo, receba fogo no teu coração, receba alegria na tua alma, receba água viva para te lavar. Ei, receba nesta noite, seja tocado novamente. O véu foi rasgado, o próprio Deus rasgou o véu, dizendo, vem meu filho, vem Daniel, vem apóstolo, vem evangelista, vem a bispa, vem na minha presença, porque quando você entrar na minha presença, sou eu que garanto tudo para você. Ei, se você... Oh, aleluia! Oh, eu não sei se você entendeu, mas eu tenho fome desse Deus. Sabe quando o salmista diz assim, Senhor, eu estou como a corça, a minha alma tem sede de ti. Talvez você não esteja entendendo, Deus vai te atrair, porque se Ele tem uma obra na tua vida, Ele vai te atrair para o deserto. E o profeta diz assim, no deserto, em terra muito seca, eu conheci o teu coração, e eu te atraí para ministrar o seu. Ei, Deus vai te atrair, até que Ele seja tudo o que você deseja nessa terra. Deus vai chamar a tua atenção. Se você quer mais de Deus, esteja disposto. Ele vai chamar a tua atenção de alguma forma. Alemanturianda labacai. Meu irmão, eu não quero continuar andando nessa terra com uma rotina vazia. Entra na igreja, sai na igreja, louva, prega,
e a nossa vida continua. Quando Deus diz que nós devemos amá-lo com todo o nosso coração, Ele está nos fazendo entender que todo não é em partes. A palavra diz: clama a mim, achegai-vos a mim, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes todo o vosso coração. Enquanto o seu coração estiver dividido, você não vai conseguir experimentar a glória de Deus sobre a sua vida. Mas nesta noite eu te convido a abrir o seu coração para Deus, a rasgar o seu coração na presença dEle e dizer: Deus, eu quero mais, porque o sangue de Jesus está sobre a sua vida. É noite de libertação pela palavra de Deus, e eu estou te apresentando um Jesus que tem poder nessa noite, que através de uma palavra os demônios vão bater em retirada. Haverá libertação na tua casa, haverá libertação no teu trabalho. Documentos serão assinados por causa do nome de Jesus Cristo, porque o nome de Jesus tem poder. Não é sobre isso nesta noite. Ele já tem poder sobre a sua vida. Isso daqui nós já vamos orar, mas eu estou te convidando nessa noite. Se você está insatisfeito e deseja mais desse Deus, eu quero orar com você rapidamente, para que o apóstolo possa fazer o ato profético. Eu quero te convidar a se colocar de pé agora.